Fala galera, professor Fábio Araújo. Estamos aqui hoje para dar sequência aí na aula de método das partidas dobradas. Na aula anterior, na parte 1, nós explicamos como é que funciona o método das partidas dobradas. E nessa aula aqui, na parte 2, nós vamos fazer um exemplo de como é aplicado aí o método das partidas dobradas. Como você pode ver aqui atrás, eu já pus aqui alguns lançamentos no livro diário e fiz aqui também alguns razonetes para a gente explicar. Tá? Então, seguindo aí um exemplo, ó, diz assim, ó, senhor fulano de tal, uma pessoa qualquer, um vendedor porta a porta de frutas e verduras. Percebe que em determinado bairro os seus produtos são bem aceitos. E aí o senhor fulano ele resolve abrir uma quitanda naquele bairro. Então, ao abrir uma quitanda naquele bairro, ele está abrindo uma empresa, né? O senhor fulano está abrindo aí uma empresa naquele bairro. Toda vez que ele abre aquela empresa, ele vai ter um patrimônio. Se tem patrimônio, tem contabilidade, né? E para começar a empresa, então, o proprietário, ele com um capital de 150 mil reais, ele investe, ele dá início à empresa, formando aí um capital social de 150 mil, que a empresa recebe 150 mil e abre uma conta no banco e deposita lá esse dinheiro. Então, o exemplo é esse: o proprietário entrega os 150 mil para a empresa, ou seja, sai das mãos da pessoa física, passa para a pessoa jurídica, e aí a empresa, a pessoa jurídica, passa a ter o controle sobre esse dinheiro. Então, a empresa recebeu esses 150 mil do senhor fulano e vai investir, vai colocar esse dinheiro no banco. Segundo o método das partidas dobradas, o débito ele representa o lugar onde foi usado o dinheiro, o lugar onde foi colocado o dinheiro, onde o dinheiro foi aplicado, né? Neste caso, uma vez que a empresa recebeu do proprietário os 150 mil reais, onde a empresa usou, onde a empresa gastou, onde a empresa investiu esse dinheiro? Investiu no banco. Então o débito vai ser o banco, porque foi o lugar onde a empresa usou o dinheiro. Então usou os 150 mil reais no banco. 150 mil. Então houve um débito no banco de 150 mil reais. O crédito, ele representa o dinheiro, de onde veio o dinheiro que a empresa pôs no banco. Ou seja, de onde veio os 150 mil reais que a empresa colocou no banco. Ora, se foi o sócio que entregou para a empresa, o dinheiro veio dos sócios, o dinheiro veio dos proprietários. E o dinheiro que vem dos proprietários, que vem dos sócios, fica na conta chamada capital social. Então vai haver um crédito no capital social no valor de 150 mil reais. Então, crédito no capital social no valor de 150 mil reais. Já fiz o meu primeiro lançamento. Do jeito que está ali, no lançamento do livro diário, eu vou transcrever aqui nos razonetes, né? Os razonetes, eles demonstram conta a conta, uma por uma. Então, ó, débito no banco, 150 mil. Eu não tenho razonete do banco ainda, vou abrir um razonete para o banco. Esse primeiro aqui, ó, banco. Desse lado aqui eu tenho débito e desse lado aqui eu tenho crédito no razonete do banco. Então, volto lá. Débito no banco de 150 mil. Banco, débito, 150 mil. É sempre bom, eu sempre recomendo você anotar o número do lançamento, né? Então aqui foi o lançamento número 1. Apenas para indicar que você marcou os 150 mil aqui no razonete do banco por conta do lançamento 1. Tudo bem? Seguindo aqui, ó, crédito no capital social de 150 mil. Então você vai abrir um razonete para o capital social, porque você ainda não tem um aberto. Vai abrir um razonete para o capital social. Olha lá, capital social, o razonete está aberto. Aí você vai seguir como você fez aqui no diário. Crédito no capital social, 150 mil. Razonete do capital social, crédito, 150 mil. Lançamento número 1. Você já fez o primeiro lançamento, tá? Agora, o segundo lançamento, o segundo exemplo, diz assim, ó. No dia 7/2, um dia qualquer, uma data qualquer, a empresa compra máquinas e equipamentos
no valor de 30 mil reais, à vista com cheque. Então a empresa comprou máquinas por 30 mil reais e pagou com cheque. Muito bem. Qual é o débito e qual é o crédito deste lançamento? O débito representa o lugar onde foi gasto o dinheiro, a conta contábil, onde foi gasto, onde foi usado, onde foi aplicado o dinheiro. Na compra de máquinas, eu gastei o dinheiro com as máquinas, eu usei o dinheiro nas máquinas. Máquinas. Então, na conta contábil, chamada máquinas. Quanto eu gastei com as máquinas? Desculpe. Quanto eu gastei com as máquinas? Gastei 30 mil reais com as máquinas. 30 mil reais. Débito nas máquinas, porque foi o lugar onde eu usei o dinheiro, né? E o crédito? O crédito é o lugar de onde veio esses 30 mil reais que a empresa usou para comprar as máquinas. A origem do dinheiro, de onde veio os 30 mil reais. Ora, se a empresa pagou com cheque, o dinheiro sai do banco, veio do banco. Então, o crédito é a origem do dinheiro, banco. Então, no banco, 30 mil reais. Nós estamos fazendo aqui o quê? As partidas dobradas. Não quer dizer que eu tenho que dobrar o valor. Não é isso. É chamado partidas dobradas porque ele aparece duas vezes. Vai aparecer no crédito e vai aparecer no débito. O crédito demonstra de onde veio o dinheiro, veio do banco, os 30 mil reais, e esses mesmos 30 mil reais foram usados em máquinas. O crédito de onde veio e o débito onde foi usado. Tudo bem? Agora eu levo daqui para os razonetes. Então observe, ó, débito em máquinas de 30 mil. Eu não tenho razonete de máquinas ainda, vou abrir um razonete para máquinas. Máquinas. Débito no valor de 30 mil. Venho aqui no débito, 30 mil em máquinas. Esse é o lançamento número 2. É isso? Seguindo no mesmo lançamento, olha, crédito no banco de 30 mil. Então vou abrir aqui, vou no mesmo razonete, que eu já tenho o razonete do banco, e quando eu já tenho o razonete, eu uso o mesmo, não abro o outro, uso o mesmo. Então houve agora um crédito no banco de 30 mil. Banco, crédito, 30 mil. 30 mil reais no crédito. Lançamento número 2. Muito bem. Já fez o segundo lançamento. Vamos para o terceiro exemplo. No terceiro exemplo, o senhor João, ele compra um imóvel, né? O senhor fulano de tal, ele compra um imóvel no valor de 100 mil reais, tá? Então, agora ele vai comprar um imóvel no valor de 100 mil reais. Esse imóvel, ele deu 50% de entrada, não, ele deu 52 mil reais de entrada e financiou o restante em 12 parcelas. Então, o senhor João deu 52 mil reais de entrada e financiou o restante em 12 parcelas de 4 mil reais, tá? Então, nesse caso, haverão 2 créditos, porque o dinheiro veio de 2 fontes diferentes, não é? Então, o primeiro crédito e o segundo crédito. Como é que fica? Vamos começar. Ó, o débito indica onde foi gasto o dinheiro, onde foi usado o dinheiro, onde o dinheiro foi aplicado. Nesse caso, na compra do imóvel. A conta que vai ser debitada será a conta de imóvel. Imóvel. Qual é o valor do imóvel? 100 mil reais. 100 mil reais é o valor do imóvel. Desses 100 mil reais que vale o imóvel, o fulano de tal, o proprietário, a empresa, deu uma entrada de 52 mil com cheque. Se deu uma entrada de 52 mil com cheque, o dinheiro veio do banco. Não é? Porque se usou o cheque, o dinheiro veio do banco. Então, o primeiro crédito é no banco. Banco, 52 mil. Só que ainda a soma dos créditos não dá a soma do débito, não é isso? Então, está faltando um lançamento ainda, está faltando um crédito. A segunda parte, a outra metade de onde veio ou vai vir o dinheiro, não é? Se ele financiou em 12 parcelas de 4 mil reais, então ele gerou uma obrigação, gerou um contas a pagar, não é isso? Um contas a pagar. Então o crédito será feito no contas a pagar. Contas a pagar. Qual é o valor que ficou no contas a pagar? Ora,
12 parcelas de R$4.000 dá R$48.000. E aí você deve estar se perguntando, professor, ele comprou em 12 vezes sem juros? Os juros a gente vai aprender numa outra aula, tá? Como é que faz o lançamento de débito e de crédito dos juros, a gente aprende numa outra aula. O foco aqui é a gente pegar firme, aprender firme como é que funciona a metodologia das partidas dobradas do débito e do crédito, tá bom? O importante é que a soma dos créditos tem que ser igual ao valor do débito, né? Então, 52 mais 48 dá exatamente os 100 mil que está no débito. Tudo bem? Agora, do jeito que está aqui, você vai passar aqui para os razonetes, tá? Então, vamos lá. Houve um débito no imóvel de 100 mil. Então, vou abrir um razonete para o imóvel. Pode ser esse daqui, ó. Imóvel, débito, R$100.000. Esse é o lançamento número 3. Lançamento número 3, tá? Seguindo no mesmo lançamento, lá, crédito no banco de 52 mil. Então, eu vou procurar o razonete do banco, que eu sei que eu já tenho. Banco está aqui, crédito, 52 mil. 52 mil no banco, isso veio do lançamento número 3. Tá? Seguindo ainda, não posso esquecer de nenhum, tenho que levar todos, tá? Contas a pagar, 48 mil. Crédito. Então, eu vou abrir um razonete do contas a pagar. Aqui, contas a pagar. 48 mil que vieram do lançamento 3. Um detalhe que você tem sempre que observar e tomar cuidado, quando você estiver fazendo essa transferência, você procura estar focado e concentrado, porque na hora de transferir para cá, um erro muito comum que os alunos fazem é inverter os números. 48 mil, vem para cá pensando 48 mil, mas acaba escrevendo 84 mil. Pronto. Sabe quando é que vai bater o balanço? Nunca. Nunca o balanço vai bater, porque na hora de transferir daqui para cá, transfere o número invertido e o balanço não bate nunca. Então procura estar sempre focado, sempre com bastante atenção quando você estiver fazendo essa transferência, tá? Deixa eu arrumar aqui, o valor correto é 48 mil. Muito bem. Então nós já trouxemos todos para cá. Desde o primeiro lançamento até o último lançamento, já trouxemos para cá. Agora nós vamos fazer um balanço patrimonial para ver se bate. E eu posso garantir para vocês que sempre bate. Por toda a eternidade, sempre vai bater. Vou apagar aqui os lançamentos para a gente fazer, então, o balanço. O balanço patrimonial é ele que vai mostrar se todos os lançamentos das partidas dobradas foram feitos da forma correta. É o balanço que vai dizer isso, tá? Eu vou fazer aqui a estrutura do balanço. Aqui nós temos o nosso balanço. Desse lado aqui nós temos o ativo. Desse lado aqui nós temos o passivo. Acho que dá para ver direitinho, né? Dá para ver direitinho, né? E aqui nós temos o balanço patrimonial. Muito bem? Do lado esquerdo aqui fica então o ativo e do lado direito fica o passivo. Tá? Como nós vimos na aula de estrutura do balanço patrimonial, tanto o ativo quanto o passivo, eles têm o circulante. Circulante. O passivo também tem o circulante. Isso. Eu tenho que levar agora todos os razonetes para cá, para o balanço patrimonial. Primeiro eu preciso classificar os razonetes, identificar qual que é ativo e qual que é passivo. Não é? O banco é um bem. Se é um bem, ele fica no ativo. Então eu vou colocar um azinho aqui só para eu saber que é um ativo. Contas a pagar. Ora, contas a pagar é uma obrigação. E se é uma obrigação, fica no passivo. Vou colocar um pezinho aqui apenas para que eu saiba que é uma obrigação, que fica no passivo. O capital social também é uma obrigação. Se é uma obrigação, também fica no passivo. Mais precisamente no patrimônio líquido, né? Mais precisamente no patrimônio líquido, tá? O capital social. Máquinas é um bem, e se é um bem, fica no ativo.
Isso é uma classificaçãozinha simples que eu estou fazendo apenas para identificar, tá? Mas se você já sabe de cor, não precisa ficar fazendo esse passo a passo, tá? Imóvel é um bem, se é um bem, é um ativo. Eu coloco um azinho apenas para eu identificar o que é ativo, o que é passivo, para que eu possa trazer aqui para o balanço, tá? Segundo aí o grau de liquidez, o que é o grau de liquidez? A capacidade que o bem tem de se transformar em dinheiro mais rápido, que deve ser usado no ativo. Se você ainda não assistiu essa aula que fala sobre o grau de liquidez, vai lá no canal e assiste a aula sobre o balanço patrimonial, tá? Ela informa direitinho lá, eu explico com todos os detalhes o que é o grau de liquidez, tá? Dentre esses razonetes, todos devem ir lá para o balanço, tá? E eu vou levar primeiro as contas do ativo, naquela sequência do grau de liquidez, aquele que vira dinheiro mais rápido primeiro. Então, no grupo do circulante, de todos que eu tenho aqui, o único que pertence ao grupo do circulante é o banco, tá? Então, o banco, só que antes de levar para lá, eu primeiro preciso tirar o saldo do banco. Como é que eu faço para tirar o saldo do banco? E por que eu tenho que tirar o saldo do banco? Você precisa tirar o saldo porque você tem o valor dos dois lados do razonete. E toda vez que você tem o valor dos dois lados do razonete, você precisa tirar o saldo. Então, como que você vai fazer para tirar o saldo? Você vai traçar uma linha aqui e vai somar tudo que você tem de um lado e tudo que você tem do outro, tá? Então, do lado do débito aqui, ó, você tem 150 mil, que é o 150 mais o zero, 150 mil. Do lado do crédito, você tem 30 mil mais 52 mil. Então, você tem 82 mil. É a soma, ó. É a soma dos dois valores que você tem lá. Muito bem, aí, uma vez que eu somei tudo e tenho apenas um valor de cada lado, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor maior e tirar o valor menor. O que sobrar, ou seja, o resultado dessa subtração, vai ficar do lado do maior. Neste caso aqui, ó, 150 mil menos 82 mil. 150 menos 82 mil sobra 68 mil. 68 mil é o saldo do banco, porque eu peguei o maior valor, 150 mil, tirei o menor valor, 82 mil, e o que sobrou ficou do lado do maior. Ah, professor, e se fosse ao contrário? Se os 150 mil tivesse do lado do crédito e os 82 mil tivesse do lado do débito, como que seria? Da mesma forma. Você ia pegar os 150 mil que estaria aqui, tirava os 82 mil que estaria aqui, e o resultado continuaria do lado do maior. No exemplo aqui, poderia ficar do lado do crédito. Tá? Então não importa que lado que está o maior. O raciocínio é sempre esse. O maior menos o menor, e o que sobrar fica sempre do lado do maior. Tudo bem? Tirou o saldo desse aqui, porque ele tinha dados, números nos dois lados. Os outros você não precisa tirar, porque ele só tem número de um lado, ou no débito ou no crédito. Feito isso aqui agora você vai levar lá para o balanço, tá? Aí, banco é a primeira conta do circulante que pertence ao ativo. Então, eu vou levar para lá somente o saldo, somente o que sobrou no razonete. Só o saldo, tá? Então, eu vou vir aqui no ativo, olha lá, ativo, circulante. Vou escrever aqui, então, banco. Vou abreviar aqui por conta do meu espaço, tá? Banco, então, qual é o saldo do banco? 68 mil reais. Essa linha aqui ficou meio torta, deixa eu acertar ela. Ficou meio feinha. Apenas para... Não melhorou muito, mas já melhorou, né? Então, no banco, eu tenho um saldo de 68 mil reais, tá? Outro ativo que eu tenho aqui, máquinas e imóvel. Como a gente viu nas aulas anteriores, máquinas e imóveis, eles estão no grupo do não circulante. Tem uma aula lá escrita circulante e não circulante. Vai lá no canal, assista essa aula para que você possa atender. Tudo bem? Como eu já usei a conta do banco, já levei o banco para lá, o que eu vou fazer? Eu vou riscar. Só para eu não me confundir mais com ela. Quando ele está riscado, eu já sei que eu já levei ela lá para o balanço. Tudo bem? Agora eu vou levar as máquinas e o imóvel. Segundo o grau de liquidez, eu tenho que levar aquele que vira dinheiro primeiro. Não é isso? Quem vira dinheiro primeiro, no caso, são as máquinas, né? Então, no grupo do não circulante, vou abrir aqui um grupo não circulante. Não circulante.
Máquinas e imóveis são bens utilizados no seu processo de fabricação, na sua operação, portanto, são classificados no subgrupo chamado imobilizado. Imobilizado. Tá? Então, nós temos o grupo do ativo não circulante. Dentro do ativo não circulante tem um subgrupo chamado imobilizado. E dentro do imobilizado vão aparecer, então, as máquinas. Máquinas. Qual é o saldo das máquinas? R$30.000. Ah, professor, de onde você tirou esse circulante, esse não circulante? Volta lá, repito, na aula de circulante e não circulante, você vai saber exatamente o que é não circulante, o grupo do imobilizado e por aí vai, tá? Deixa eu corrigir aqui, isso aqui ficou feio, tá aparecendo um A. Máquinas. Isso, R$30.000 de máquinas, tudo bem? Então, eu já trouxe para cá o razonete das máquinas. Outro ativo que eu tenho que trazer para cá, que pertence ao grupo do imobilizado, é o imóvel. Então, eu tenho aqui um imóvel, R$100.000. Embaixo das máquinas, imóvel ou imóveis, R$100.000. Muito bem. Então, também já trouxe aqui o razonete do imóvel, tá? Já veio para lá, já fui para lá, o razonete dos imóveis, tá? Deixa eu fazer o izinho direitinho aqui. Escrever direitinho aqui para não ficar feio, tá? Imóveis. Ótimo. Imóveis, R$100.000. Tenho mais algum razonete aqui que pertence ao ativo? Não. Eu tenho contas a pagar, que é passivo, e tenho capital social, que também é passivo. Então, eu já posso fechar essa conta aqui, já posso fechar esse grupo aqui. Não é isso? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar todo o lado do ativo. Não é? Então, eu vou somar. Deixa eu fazer o negócio direitinho. Peraí. Então, eu vou somar todo o meu ativo. Então, eu tenho aqui 68.000, esse que está no banco, mais os 30.000 que estão nas máquinas, 68.000 com 30.000, 98.000. 98.000 mais os 100.000, então o total do ativo, R$198.000. Esse é o total do ativo, tudo que eu tenho no ativo. 68.000 do banco, 30.000 das máquinas e 100.000 dos imóveis, tá? Agora vamos para o passivo, vamos partir para o passivo. No passivo circulante, eu tenho duas contas aqui, né? No do circulante eu tenho dois razonetes, uma do passivo e outra do PL, que é o patrimônio líquido e o capital social. Então, o patrimônio líquido vai ficar aqui, o chamado PL, patrimônio líquido, não é? Então, nós temos aqui no passivo circulante uma conta aqui, ó, contas a pagar, né? Porque eu fiz lá o financiamento dos imóveis, né? Então, eu tenho aqui contas a pagar, que é uma obrigação com um saldo de 48.000. Você deve estar se perguntando, aí, professor, será que isso vai bater? Eu posso dizer para você, bate, sempre bate. Por toda a eternidade tem que bater. Se não bater, porque nós fizemos alguma coisa errada, né? Aí tem que voltar e corrigir passo por passo. Mas sempre bate, tá? Contas a pagar, 48.000. Vamos colocar aqui, R$48.000. Tudo bem? Então, contas a pagar, eu risco, porque eu também já trouxe para o balanço patrimonial, tá? Agora fica faltando só o capital social. O capital social fica no patrimônio líquido, R$150.000. Então, aqui dentro do patrimônio líquido, capital social, R$150.000. Então, eu vou riscar lá o razonete do capital social, porque eu já trouxe ele para o balanço. Aí agora, acabou todos os razonetes, faço uma conferência, verifico se eu trouxe todos os razonetes para o balanço. Uma vez que acabou, aí eu somo agora o passivo, 48.000, com mais 150.000, eu totalizo então no passivo R$198.000. Fala se isso não é lindo. É lindo, né? Porque bate dos dois lados. Isso é lindo. Aqui nós temos um balanço, ó, mostrando o seu ativo, o seu passivo, o total do ativo 198.000, o total do passivo 198.000. Isso sim é lindo, né? Como eu costumo dizer,
eu fico empolgado porque, apesar de eu saber que sempre bate, mas é lindo, né? Realmente é sinal de que todo o procedimento, todas as partidas dobradas foram feitas da forma correta, tá bom? Espero ter ajudado e a gente se encontra na próxima aula. Até lá!